do Estado de Defesa, o que acontece? O presidente da República pode, tá aí o presidente eleito, Bolsonaro, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, quer dizer, ele se aconselha nesses dois conselhos, não é? Tem até um videozinho no canal aí desses dois conselhos, para quem interessar. O presidente da República ouve os dois conselhos, não precisa obedecer o que os conselhos recomendarem e pode decretar autonomamente o estado de defesa. Terá que ser confirmado pelo Congresso Nacional. Tá aí o Congresso Nacional. Isso também é denominado controle político, né? Então pode decretar sozinho o presidente da República o estado de defesa para uma confirmação a posteriori do Congresso Nacional, em face de uma situação interna do país, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados, ou seja, não é uma coisa generalizada, tá certo? A ordem pública ou a paz social. Vamos supor que esteja ocorrendo assim em determinada região do país saques, não é? Vamos dizer assim, interdição de estradas, uma coisa generalizada, né? Então, nesse caso, para que seja preservada a ordem pública ou a paz social em locais restritos e determinados, pode ser decretada pelo presidente da República o estado de defesa, a ser referendado a posteriori pelo Congresso Nacional, não é? E essas ordens, tanto pública quanto a paz social, elas eventualmente podem estar ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, calamidades de grandes proporções na natureza, e associar ao estado de defesa. Com o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas, está aí o globo, né? E o tempo aqui da duração representado pela ampulheta, e também as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, não é? Pode haver também restrição, e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, qual seja no tocante aí à ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então está aqui o dinheiro, a União, representada pelo mapa do Brasil, a calamidade pública pelo alagamento, fazendo o caminho reverso, quando então será possível ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na esfera aí da vigência do estado de defesa. O tempo de duração do estado de defesa não poderá ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Então está aqui 30 mais 30, lembrou de estado de defesa, lembrou de 30 mais 30 no máximo. Na vigência do estado de defesa, poderá ocorrer a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal. Facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. A comunicação será acompanhada da declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Então, nesse sentido, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, nessa hipótese, sem autorização do Poder Judiciário, vedada a incomunicabilidade do preso. Então, quer dizer, em 24 horas depois de decretado, ele já passa a valer, deverá submeter ao Congresso Nacional, que deliberará
por maioria absoluta. E se o Congresso estiver em recesso, será convocado extraordinariamente. É lógico, devido à importância e à gravidade da situação do estado de defesa, deliberando, como dito, por maioria absoluta. O Congresso Nacional, depois de convocado, apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Então, se o Congresso rejeitar, cessa imediatamente o estado de defesa. O presidente da República pode, ouvidos da mesma forma que no procedimento para a decretação do estado de defesa, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, desde que seja autorizado previamente, até vou escrever aqui, previamente pelo Congresso. Quer dizer, o presidente pede autorização prévia para o Congresso Nacional para que seja autorizado a decretação do estado de sítio. Da mesma forma, o Congresso deliberará por maioria absoluta. O presidente pede autorização prévia para o Congresso Nacional, não é? Solicita, portanto, ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nas seguintes hipóteses: comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, se foi decretado estado de defesa, a situação não foi resolvida dentro dos 30 mais 30 dias de possível renovação. O estado de defesa com o universo mais adstrito a regiões localizadas e o estado de sítio já dentro de uma situação de um problema maior, mais abrangente, mais generalizado, de repercussão nacional e não local, não é? Então, com efeito aí, ocorrendo a ineficácia do estado de defesa, não é? Ou então, no caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, quer dizer, um caso absolutamente extraordinário, não é? Então, nesse caso, o presidente da República, ao solicitar autorização prévia para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir também por maioria absoluta, tal como é no estado de defesa. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Então, suspende efetivamente garantias constitucionais e, depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas, bem como as áreas abrangidas. O estado de sítio não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Ou seja, o estado de sítio é renovado a cada 30 dias mediante a necessidade, se aquela determinada situação ela permanecer fora de controle, dentro daquelas mesmas circunstâncias que motivaram a sua decretação, qual seja, do estado de sítio. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas, da mesma forma que no estado de defesa, e na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1 da Constituição, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Então, aqui são as medidas objetivas que podem ser tomadas contra as pessoas. Medidas objetivas, falta taxativo. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, pode haver, então, censura, correspondência, quebra de sigilo de correspondência, de comunicações, a liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão podem também ser censuradas, né? Suspensão da liberdade de reunião,
quer dizer, uma medida absolutamente extrema. Obrigação de permanência em localidade determinada, ou seja, pode limitar o direito de ir e vir, quer dizer, é realmente uma violação de um direito fundamental, né? Da liberdade do sujeito. Detenção, pode inclusive deter pessoas em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns, ou seja, também uma medida de extrema extraordinariedade, não é? Prender pessoas em locais que não sejam presídios, buscar e apreender em domicílio bens, intervenção nas empresas de serviços públicos, coloquei aqui como exemplo Correios, né? Requisição de bens, ou seja, no caso também que é urgência, não é? Então requisita os bens para a utilização e não se inclui nas restrições, bens inclusive imóveis, não é? Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa, ou seja, a censura não se aplica ao legislativo. No caso do estado de sítio, por ineficácia do estado de defesa, prazo não superior a 30 dias de cada vez, então tá aí 30, vai aí os vários pontinhos, quantas vezes forem necessários, pode ser renovado ou reeditado o decreto por mais 30 dias. O estado de sítio também, no caso de guerra declarada, coloquei uma bomba aí para lembrar de guerra, vigiará enquanto perdurar, deixa eu arrumar aqui em português, perdurar a guerra. Então, fica por prazo indeterminado. É uma das características do estado de sítio. Então, feito isso, apenas algumas disposições gerais aplicáveis tanto ao estado de defesa quanto ao estado de sítio. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Então, vai haver um monitoramento, é claro. Cessado o estado de defesa, o estado de sítio cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Ou seja, tem todo um controle também, não é uma carta em branco para aqueles que estão no poder. Parágrafo único. Logo que cessa o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional com especificação e justificação das providências adotadas com a relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas, quer dizer, relação nominal dos atingidos e restrições aplicadas. Também disposições comuns aos dois dispositivos, qual seja, estado de defesa e estado de sítio, tratam-se de legalidades extraordinárias temporárias, criadas por decretos do Presidente da República, nos quais poderá ocorrer restrições a direitos fundamentais e limitações às mudanças constitucionais, igual quando por exemplo, no caso de intervenção, que está ocorrendo no Rio de Janeiro no momento, né? Então, que não pode ter restrição, não pode mudar a Constituição, até para poder garantir que isso não seja usado para uma finalidade política